Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV e afiliadas. Um beijo ao pessoal da UOL, um beijo você que nos assiste hoje, seja bem-vindo ao programa do Dr. Walter Trebtes, que é professor de Direito e Universidade, é advogado, é um agente transformador da sociedade e também é coordenador do Grupo Cron, que muito me honra. Tudo bem, Dr. Walter, meu querido amigo, como vai você? Tudo bem, Ângela? E você, tudo em paz? Tudo em paz. Eu queria começar aqui mandando um beijo aí. Eu vou colocar meu óculos aqui, porque já está entrando as mensagens. A nossa querida Renata Cristina, né? Aí do Rio de Janeiro, que nos assiste. Um beijo aí, Renata. Um beijo para você, para toda a sua família. Gratidão por compartilhar com a gente todos esses conhecimentos aí, tão importantes nesse momento, né? Bom, Walter, eu hoje tenho uma pergunta aqui sobre o que é essa energia taquiônica, Walter. Você traz uns temas assim bastante interessantes, né? Então, a energia taquiônica, que nós chamamos aqui hoje para trazer para vocês como ciência dos milagres, é necessário que as pessoas entendam o processo pela qual ela existe e a possibilidade de nós utilizarmos ela dentro da tecnologia, ou seja, por máquinas, e também utilizarmos ela como agentes de transformação e de cura. A energia taquiônica nada mais é que algo que veio sendo usado, claro que num primeiro momento por um avatar, então há 2022 anos atrás, Jesus curou e ressuscitou por via da energia taquiônica. Então, Olha que interessante. só que a energia taquiônica, ela é uma energia, é uma forma de você vibrar em torno da vida, dos átomos, da matéria e da própria vibração, da luz, né? Então, Jesus usou isso para promover a cura. Então, por isso que a gente trouxe assim uma provocação positiva para vocês, que é a ciência dos milagres, porque na verdade não são milagres, é a operação das vibrações. E as pessoas precisam, neste momento, daqui para frente, entender o que acontece. O que acontece? Nós vamos falar hoje, ao longo da live, onde elas se aplicam na tecnologia, onde ela vai ser aplicada na tecnologia. Ela será usada, para o ser humano, com o ser humano. A princípio, o ser humano vai receber o benefício dela, e com o tempo, conforme ascender no seu processo consciencial, ele vai ser capaz de também promover o uso da energia taquiônica. Tá? Olha Então, que maravilha, é né? uma, em suma, né, uma forma pela qual você promove a transformação da matéria, né, e, inclusive, causa o que a gente chama de homeostase, né, a saúde molecular e celular de um corpo físico, por exemplo. É um dos exemplos que se usa energia taquiônica. Walter, o que podemos entender como uma energia aí dos milagres, como você está dizendo? Exatamente, essa é isso que eu iniciei. É uma energia transformadora, né? E aí eu já vou aproveitar, né, e falar um pouco do que é a energia taquiônica, como é que ela se opera, né? A energia taquiônica, ela trabalha num campo de subpartículas do átomo, mas de uma sutileza sem precedentes. Então, para o pessoal começar a entender, né, como é que se forma isso, o que é o átomo, a subpartícula, o que a gente tem como processo consciencial e processo de aproximação entre a saúde, a nossa saúde com a matéria, ou seja, a nossa relação com o corpo físico, com o espírito e com a alma. Nós nos aprofundarmos na lida com o átomo até chegar nessa subpartícula, que é uma subpartícula de uma sutileza sem igual, por isso, né, que está no campo da energia taquiônica,
tá? E não podemos confundir e nem pensar que tem algo aproximado disso. O homem já conseguiu as subpartículas do átomo no colisor de hadrons, né? Onde ele conseguiu várias subpartículas, né, do átomo, como o bóson, o quarks, né, o fóton, o elétron, né, são tudo subpartículas, mas são subpartículas gigantes. O átomo perto da energia taquiônica, ele é um monstro, ele é gigantesco, perto da subpartícula que opera na energia taquiônica. Essa subpartícula é tão sutil que ela se movimenta 27 vezes mais rápido que a energia da luz. Interessante. Por isso que ela penetra na luz, ela transcende a luz. E ela, com esse processo de vibração, ela transforma o seu corpo celular, ela te modifica fisicamente e também psiquicamente, espiritualmente, né? Então, nessa formação sutil, né, que nada mais é que uma movimentação vibracional, né, e vem de encontro também a algo que eu já tenho dito nas lives, que não tem nada com a religiosidade, nada com ideologia, que eu falo de energia crística. Energia crística é energia taquiônica. Interessante. E a energia de ascensão do ser humano. Então, assim, independentemente das crenças, das ideologias, dos caminhos que as pessoas tomam no mundo, fica a mensagem aqui que a energia de ascensão, que é a energia taquiônica, que é a energia crística, é a energia de ascensão, de crescimento, de conexão. A energia taquiônica, ela se aproxima de quem? Do Criador. Ela é tão sutil que você se aproxima em vibração do Criador. É a maior conexão com o Criador, ou a que mais se aproxima à criação, é justamente a emanação da energia taquiônica. Né? Então, tem tudo isso em volta dela, e isso, né, as pessoas precisam saber. Por quê? Porque, em breve, será utilizado, como eu disse aí, que a gente vai falar no decorrer da live, dentro de máquinas. Aliás, não vai ser usado, né? Já existe essa tecnologia há mais de 60 anos no planeta, mas agora, mais a mais, né, com a transição planetária, estará disponível para as pessoas aproveitarem disso, e conforme houver o desenvolvimento, vamos dizer assim, o refinamento da nossa conexão com o universo, nós vamos poder operar a energia taquiônica, nós, como Jesus fez há 2022 anos atrás. Olha que maravilha. Antes de continuar as perguntas, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando, mandando mensagem. A Cris Abreu também que entrou aí, um beijo aí. Cris, gratidão por vocês todos estarem nessa live aqui com o Dr. Walter, aqui na TV Galáctica, no Cão TV, e nas afiliadas também aí que estão aí compartilhando. Aí temos ao Walter, temos um monte de gente que está aí compartilhando nossos vídeos. Gratidão a todos, viu? Bom, Walter, então explica para a gente como é que ela pode ser utilizada, né? Porque Cristo, a gente sabe que Cristo era o cara, né? Como que a gente, réis mortais, pode utilizar essa energia taquiônica? A princípio, nós vamos tê-la sendo utilizada em nós, nas medbeds. Sim. Todo o processo das camas med, né, que já foi bastante divulgado, tanto da criação da saúde, da homeostase humana, né, então, a saúde, o realinhamento físico e orgânico do ser humano, como no rejuvenescimento, porque a energia taquiônica trabalha nesses dois campos, eminentemente nesse sentido. Então, já existe, e as camas med no mundo existem há mais de 60 anos, né? Então, essa tecnologia está aí, não está à disposição, mas tem uma previsão aí que estará, né? Então, aí o pessoal começa a perguntar, já perguntaram em outras ocasiões, bom, mas o que tem nessa cama que é tão transformador?
a base dela, a base de funcionamento dela, para essa transformação, é a energia taquiônica. É um grande exemplo de utilização dessa energia. E o que é essa taquionização, Walter? O que é isso, essa taquionização? É você justamente aplicar o uso dessa vibração, né, dessa energia transformadora, em mecanismos, né, como eu acabei de dizer aí, as camas médias, né, e outros mecanismos mais, porque você trabalha na subutilização da energia, e, assim, para entender, nós tivemos, pela ciência, pela física, né, o conhecimento do átomo, fragmentar esse átomo, né, nas suas moléculas, nas suas formas, o elétron, o nêutron, né, enfim, inclusive fizeram a fissão, a fusão nuclear, né, enfim, a ciência foi conhecendo esse átomo, mas é como se, em termos materiais, tivesse uma bola de basquete na mão, que é um átomo perto, né, da emissão de subpartículas da energia taquiônica, ele é gigantesco. E essa capacidade de vibrar em tal frequência que você atinge a subpartícula da subpartícula, né? O que é isso? Uma sutilização. Nós estamos entrando em contato, mais para frente nós vamos ser capazes de fazer isso, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos refinando o nosso contato com a matéria essencial, né? Com o elemento essencial da matéria, que antes era só um átomo. Quando a gente conseguiu entender o que era o átomo, já era, assim, fantástico, né? Porque é uma partícula de qualquer coisa que existe, né? Do seu corpo, de um objeto material, da madeira, do ferro, tudo tem os seus átomos. Então, isso já foi fantástico, a gente conseguir se reduzir nesse campo do nanoconhecimento. Sim. E aí aí vem as pesquisas dos aceleradores, em que há subpartículas, que é um conhecimento gigantesco que ainda está em pesquisa, né, do bóson, como eu citei aí, né, no acelerador de partículas, que são subpartículas também do átomo, mas ainda são subpartículas materiais, né, porque ao rompimento do átomo por uma aceleração e o choque, né, onde choca os átomos e eles se rompem, então são subpartículas ainda materiais. Essas subpartículas da energia taquiônica já são subpartículas energéticas, né? Então, o que nós estamos fazendo? Cada vez avançando mais nesse conhecimento, nós estamos penetrando na origem do que nós somos, chegando a uma conexão energética, e como a energia taquiônica, a energia da homeostase, do equilíbrio, né, do rejuvenescimento e da negação do principal elemento que nega a criação, que é a entropia, então é uma energia de conexão com o Criador. Simples. Nossa, que interessante, né? É muito interessante. E como a energia taquiônica diminui essa coisa chamada entropia, né, Walter? Primeiro, vamos falar um pouquinho, rapidinho, o que é entropia, para o pessoal entender o que é, né? Porque é uma palavra científica, isso é ciência, tá, gente? Isso não é criação, um neologismo aí de acordo com o que vem ocorrendo, isso tem estudos científicos, né? Planck estudou a entropia, Ludwig Boltzmann também tem, né, um estudo sobre entropia. A entropia nada mais é que a única e primeira lei da física em que não há contestação. Não há cientista que negue ou que explique de forma ambígua ou diferente o princípio da entropia, que nada mais é que tudo que sai e se torna matéria, com o tempo se volta ao universo em forma de pó. Então, para explicar para o pessoal que é fácil, eu vim do pó e vou para o pó. E a entropia participa disso. Então, a entropia, o princípio físico da entropia é restabelecer todo o estado físico a matéria original. Então, significa o quê? Para nós, a entropia psíquica é o nosso envelhecimento.
nós sofremos entropia psíquica, que é o envelhecimento humano. Nós saímos de uma condição, né, de um bebê que nasce com um corpinho bonitinho, aí nos desenvolvemos, entramos na idade da adolescência, o jovem adulto, né, aí você tem aí por volta de uns 20 anos como jovem adulto, entre os seus 20 primeiros anos, mais 20, quando você entra a partir dos 40 anos, começa a operar um princípio da entropia, né? Que ela é uma entropia psíquica. Tem pessoas que, para que essa entropia realmente o transforme a ponto de ele se tornar pó, levam mais tempo. Tem pessoas que, com idade já cedo, vamos chamar assim, já são acometidos de uma entropia severa. Agora, por quê? A entropia, ela age em todos os sentidos, né? No sentido físico, o mau uso do seu corpo, né? A má utilização da alimentação, a utilização de químicos, de fármacos, de tabaco, né? De álcool e tudo mais, acelera esse processo de entropia. Isso é um ponto. Depois temos a entropia psíquica, que são os momentos que as pessoas vivenciam, né, os momentos emocionais, as suas dificuldades, os seus desafios, né, a depressão leva a uma entropia importante, né, então, são todos esses meandros. Então, a entropia, o que é? Um princípio de envelhecimento, restabelecer, né, tudo ao seu estado original no universo. Nossa, muito legal. E aí, o que você tinha perguntado antes de eu... Como que ela diminuía a entropia, né? Como que ela diminuía a entropia, a energia taquiônica? Você falou que você ia explicar primeiro o que era entropia. Isso. Bom, explicado o que é entropia para o pessoal entender, né, que é um envelhecimento, na verdade, de tudo, ou até da matéria, né? Porque a matéria, quando tudo que você tem que não se promove um movimento naquilo, uma casa, um veículo, tudo, que aquilo fica abandonado ou parado, a entropia, né, a entropia da matéria leva isso né, a sua própria autodestruição ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe, né, até, por exemplo, o veículo, né, um carro, se você deixar ele parado na garagem, né, ele vai se deteriorando, que é diferente se você usa, se você movimenta isso. Isso para tudo, né? Um princípio também de entropia é a letargia, a pessoa que fica parada no tempo, né, ela vai sofrer de uma entropia. Mas, vamos lá. E como a energia taquiônica contribui? A energia taquiônica, ela elimina a entropia. A verdade é essa. Como ela promove um alinhamento molecular, celular e atômico no corpo físico, ela elimina a entropia, criando, inclusive, rejuvenescimento. Por isso que as informações que nós temos pelas camas MED, elas dão conta de um tratamento físico, o qual restabelecerá a saúde, e também tem aquelas destinadas ao rejuvenescimento, porque na base a energia é a mesma, o tipo de técnica, né, a tecnologia e a energia, a vibração é idêntico. Só que uma terá uma finalidade, e claro que aí a ciência médica que operar com isso saberá, né, em que momento a pessoa usará uma ou outra, né? Então, obviamente, eu entendo, né, eu penso que seja assim. Não sei, isso aí o tempo vai explicar. Mas eu penso que a pessoa terá que passar pelo seu tratamento, né, um restabelecimento do corpo, e depois, sucessivamente, ela poderá passar por um rejuvenescimento. Esse alinhamento de partículas, ele não interfere na matriz, ele não interfere no seu corpo celular, ele não altera o seu DNA, ele não altera nada da sua estrutura original. Ele realinha, por ele trabalhar no campo sutil das subpartículas, né, aquele campo mais refinado, ele não altera de forma nenhuma. Então, ele não interfere no seu DNA, não interfere em nada, nem nos tecidos, nem no organismo,
Então, ele cria um realinhamento, a ponto de chegar, então, né, no campo, né, de eliminar a entropia, que é uma negação. Na verdade, a entropia, sob o ponto de vista material, é um ciclo da natureza, é um ciclo do universo. Sob o ponto de vista da consciência, especialmente humana, ele se opõe ao Criador. Então, precisa observar muito isso. Né? Porque o que a gente fala nesse momento de transição para o pessoal? Saia do estado de conforto, né? Saia daquele campo de hábitos e atitudes que te destroem, porque os hábitos e atitudes que te destroem nada mais é que a aceitação da entropia. A aceitação de restabelecer a um estado anterior de matéria, que é o pó. Ninguém veio aqui para ser pó. E não cola mais, não serve mais o discurso que eu ouvi muitas vezes. Esse corpo vai ser enterrado mesmo? Não. Quanto mais você for capaz de conservar o templo sagrado que é o seu corpo, mais você adquire consciência. Porque a consciência adquirida nesse corpo físico tem um peso, no sentido positivo, e um valor muito diferente da consciência no mundo da quarta dimensão em diante. Olha, isso dá uma outra pauta, hein, Walter? Isso dá uma outra pauta, hein? Bom, Walter, qual é a origem da energia taquiônica considerada como energia da unicidade? Da onde ela vem? Do Criador. Do Criador. E mais. Ela é energia da alma. Ela é energia que constrói a sua alma. Agora tá. Tudo bem, eu falei que é do Criador. Isso não é princípio de fé, de ideologia, de religiosidade, nada. Quando você fala que ela vem do Criador, significa que a expressão dessa energia taquiônica te conduz mais próximo possível do Criador. Exercer esse padrão energético é estar conectado ao Criador, que significa uma expansão sem precedentes, consciencial, existencial, seja o que for. Então, quando a gente diz que alguma coisa, da onde vem, né, e quando a gente trabalha o estudo disso, ou lidar, né, com esse assunto, e a gente fala do Criador, ou do absoluto, né? Teve uma fonte de pesquisa que eu fiz que chamava o Criador, sem usar nenhum tipo de dogma, nem nada, de absoluto. Teve uma fonte que eu li que falava assim, não, a energia taquiônica é a sua conexão com o absoluto. E o que é a conexão com o absoluto? Né? É você estar em conexão com o universo, com a sabedoria suprema, né? E essa aproximação te transforma no quê? No quê? Naquele tão semideus que a gente sempre falou, né? Que o ser humano é um semideus, mas isso foi assim, até hoje é difícil, né? Não dá para o ser humano ouvir uma coisa dessas, porque a grande maioria está muito em 3D, está muito densificado, e aí usa isso dentro do ego. E não é, quando você fala que as pessoas, o ser humano é um semideus no sentido consciencial, não para que ele se faça em cima de um ego, como, se eu sou um semideus, então eu sou perfeitinho. Não é nada disso. Mas a gente tem que trabalhar com essas informações, trabalhar com esse conhecimento, né? E isso existe. Mas o ser humano, em geral, não está preparado para lidar com isso. E a nossa energia taquiônica, em suma, é essa conexão maior, essa ligação. E essa conexão não significa que você vai lá visitar o Supremo, o Absoluto. Não. Você vai vivenciar a experiência de uma consciência plena, uma consciência maior. E quando, dentro da utilização da energia taquiônica e da expressão dela, você não está falando mais de quinta dimensão, você está falando de dimensões bem superiores. Olha só, hein? Ô, Walter, podemos entender, então, que essa energia, como primeira partícula, são classificadas como os táquions?
Exatamente. As partículas originais são os táquions, né? Então, vamos dizer assim, em termos de vibração da criação, é exatamente isso. É exatamente isso. É o princípio da vibração essencial e sutil da existência vem por esse caminho. Depois, o que vai acontecendo? Né? Deixa eu botar a mão aqui para mostrar. Depois vai densificando, 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 até chegar na matéria, na sua expressão como matéria. Mas da criação para cá, né, a linha que vem, né, da epigênese lá, da criação, é por essa linha que é o táquion. Olha que legal, hein? Qual é a relação dessa energia com a nossa alma, então? A plenitude da consciência. Porque como ela constrói a alma, né, como ela contribui para a construção da alma, por que eu falo isso? Né? Por que eu falo isso? Porque onde você tem equilíbrio, onde você tem o restabelecimento de uma saúde física, ela se transforma para a saúde espiritual. Porque quando nós falamos, né, vamos falar da nossa realidade aqui, que é o que mais interessa para o pessoal agora, para o grande grupo que nos assiste, para nós também, o nosso despertar. Né? Quanto mais você se relaciona positivamente com o seu corpo, mais você expande o corpo-alma. Porque o espírito em si, existem definições, né? Dependendo da escola, define espírito de uma forma, alma do outro, né? Por exemplo, eu estudei numa escola que espírito é uma coisa, alma era outra. A alma, segundo o entendimento dessa escola, era a expressão espiritual, quer dizer, era o seu crescimento de consciência era a alma. Então, se a gente considerar nesse conceito, né, nessa definição, essa formação, né, essa energia permite a formação de uma consciência que se expressa no corpo-alma. Né? Então, usando aí um termo assim mais fácil, é a iluminação. Só que como ela está acima da luz, né, ela participa, penetra na luz, né, e não está só enquanto a luz que a gente vê, né, materializado, a luz de uma consciência que nós temos aqui. É algo bem mais avançado, bem mais profundo, e é a nossa conexão, o nosso caminho. Ah, Walter, você falou tudo isso, mas isso é muito longe de todos nós. Mas você tem que saber que existe e saber que você vai chegar lá. Então, aqui o que a gente deixa, principalmente nessa live hoje, é uma mensagem de reflexão, de pesquisa. Vão atrás, vão ver o que é os táquions, vão ver o que é subpartícula, né? Ninguém precisa ser especialista em física atômica e nuclear e tudo mais, mas saibam por quê. Porque esse entendimento vai fazer com que você compreenda que tipo de transformação que nós vamos estar recebendo, né? Por que eu vou um dia num consultório médico deitar numa cama média e eu vou sair de lá depois de 30 minutos, 40 minutos, uma hora, seja o tempo que for, totalmente sadio, né? Por que vai acontecer isso? Por que eu vou rejuvenescer? Por que hoje a gente fala isso para as pessoas comuns e elas dão aquelas risadinhas de canto de boca assim e pirou de vez, né? Mas isso é um fato. E é um fato. Né? E é um fato. E a sobrevivência do desperto é saber com que ele lida. Não é ter uma vaga ideia ou ficar esperando que alguém diga o que você tem que fazer, né? Porque eu ainda convivo com pessoas da terceira dimensão que qualquer coisinha é o médico que tem que falar o que faz, qualquer coisinha é o pastor que fala, qualquer coisinha é a televisão que fala, e o verdadeiro desperto, né, o caminho da consciência, é uma independência. A independência começa aonde você está, quem você é, por que você faz e como funciona. Se você não é um físico das partículas, você tem que saber como elas se operam, minimamente. Até mesmo para você conseguir interiorizar isso e participar do processo, que ainda que não aconteça de imediato, mas você sabe que um dia
com a sua consciência, com o seu trabalho consciencial, com o seu desenvolvimento, você fará parte disso. Você será um operador dessas energias, né? Você será um operador de energia taquiônica, né? Você transformará, você terá o poder de cura. Lá na frente, claro, o ser humano em geral não vai ser o que a gente tem hoje no planeta. O ser humano em geral será mais sadio, não terá tanta doença, mas vai acontecer, como a gente vê nos filmes, de você poder curar, de repente, um ferimento numa pessoa, né, que se feriu ali, né, você pode curar pela utilização da energia taquiônica. Você pode salvar uma vida. E isso é muito emblemático, porque quando Jesus salvou a vida de uma pessoa, que estão escritos bíblicos, que ele fez a ressurreição, isso não era só, isso está contado só como uma história ali, de um ato que ele praticou usando a energia taquiônica, mas ele não chegou nisso simplesmente aleatoriamente, né? Teve todo um processo que, pelo conhecimento, pela sabedoria dele, permitiu que ele fizesse isso com aquela pessoa. Então, isso é muito fascinante, porque as coisas não são assim também. O dia que nós operarmos a energia taquiônica, a gente vai passar em lugares e vai ressuscitando as pessoas. Não, se trata disso. Então, tem muito o que aprender, tem muitos desafios, muitas coisas, que é muito profundo tudo isso, mas a gente deixa um início aqui de um caminho, né, para o pessoal ir acostumando com esses assuntos, né, estudando, pesquisando, e esse caminhar, e a gente vem com mais, né, que o nosso tempinho aqui agora já estourou. Mas eu tenho mais uma perguntinha, assim, para fazer, que está vindo aqui para o pessoal estar enviando. O reiki, o acesso ao reiki seria uma energia taquiônica, sem posição de mãos, que o reiki faz, que o reikiano faz, ou o passe magnético dos centros, seria um acesso a essa energia? Sim, mas os canais são muito, como é que eu posso dizer? Os canais são muito, fraco não é a palavra. Canal de transmissão que eu digo que é o que a gente faz, né, em posição das mãos. Existe sim uma transmissão importante, existe a cura, existe a transformação. Eu já recebi reiki no local que aplica reiki, esquenta, então realmente está havendo uma mobilização, mas, né, nós, no corpo 3D aqui, aí não é uma questão do reikiano, de quem faz, de habilidade, de nada, ainda nós temos uma barreira muito grande, né, para que realmente essa energia passe, porque o reikiano é o caminho que, com o tempo, com o desenvolvimento, a imposição das mãos vai operar não só uma cura, mas uma transformação da matéria, né, física, né, e até mesmo no ponto de, se for o caso, se for um mérito, se for adequado, a pessoa ressuscitar, né, por via da aplicação do reiki. Mas a gente não pode ainda esperar tanta coisa do reiki, porque nós, como canalizadores da energia, temos uma barreira gigantesca. O nosso corpo físico, a forma que nós estamos ainda lidando com ele, né, não passa isso né, com a intensidade e com o volume para se a gente falar, não, energia taquiônica, mas ainda numa forma mais tímida, né, do que nós vamos ser capazes de fazer. Olha que maravilha. Bom, sexta-feira que vem teremos pauta de novo aqui nesse programa, no Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebitz, que fraternalmente, afetuosamente, compartilha todos esses conhecimentos aqui no Cron TV, na TV Galáctica e em outras emissoras que estão compartilhando esses vídeos. Walter, eu queria agradecer por esse programa, pela tua presença, amigo, e sexta-feira que vem aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o nosso querido Dr. Walter Trebitz. Gratidão a você, Ângela, equipe da TV Galáctica, a todos que estiveram aqui com a gente ao vivo, ao pessoal que ainda vem assistir. E vou deixar um recado aqui para o pessoal que segunda-feira, 20 horas, eu estarei num podcast na TV Galáctica com o Wagner Dorim, falando sobre um pouco dos acontecimentos, né, dessa nossa transformação, que está acontecendo muita coisa,
né? E tem mensagens, dezenas de mensagens, né? Até no coturno do presidente tem mensagem, né? E quem está desperto está percebendo, já sabe até o que é, né? Mas a gente não vai para falar só disso ou disso, né? Nós vamos falar sobre as mensagens para o pessoal ficar atento, porque existe dezenas de coisas acontecendo, né? E quem está acordado está vendo e está acontecendo mesmo. Então, nós estamos em plena transição planetária e agora, né, no físico, né, acontecendo no físico. Então, até segunda, para quem puder assistir, 20 horas, né, na TV Galáctica, e até a semana que vem, um novo tema aí com a querida Ângela de Pascoal. Gratidão, Walter, gratidão a você que nos assiste, gratidão à TV Crom, à TV Galáctica, a todos os que estão plugados em nós aí. Beijo no coração de todas as pessoas que mandaram mensagem. Até o próximo ponto zero com o Dr. Walter Treves. Vem com a gente nessa jornada, vem. Até mais, Walter. Até mais, pessoal.